Olá, saudações! Começa agora mais um vídeo do canal Cristão Leigo. Antes de começar, faça uma observação. O conteúdo desse vídeo é tirado após o estudo da Bíblia, de vídeos, de podcasts e livros, que depois de eu ter visto e analisado, vi que seria o mais coerente no meu ponto de vista. Não sou teólogo e nem me autodeclaro pastor ou algo do tipo. Sou somente um entusiasta da Bíblia que pratico o que o Mestre ordenou, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Não tenho a intenção de com esse vídeo te forçar a nada, mas como indivíduo é interessante ver por outro ponto de vista. Dada a introdução, vamos para o vídeo. O tema do vídeo é uma dúvida pessoal. A dúvida que eu tinha era que, se Deus me salvou, por que então eu ainda preciso viver? Qual é a minha serventia? Ora, eu sei que se ele me arrebatasse, eu iria morrer sem pecado e santo, pois uma vez que eu vivo eu peco, até mesmo sem perceber, e ainda posso ter a possibilidade de perder minha salvação por ficar desgostoso da vida. Então, por que eu ainda estou aqui? Alguém pode me falar, para a adoração do seu santo nome. Bom, realmente, mas só isso? Ora, Deus tem milhões de anjos que o adoram sem cessar. Enquanto se eu fico meia hora a mais no culto ou na reunião, eu fico nervoso e já começo a falar mal do pastor, dizendo, esse pastor fala muito. Outros podem me dizer, na verdade, quando Jesus nos salva, ele anula o nosso passado e temos que ser bons, para que então venha a salvação eterna, pois, se errarmos, podemos ir para o inferno. Bom, por mais que a primeira parte seja coerente, a segunda tem algumas controvérsias, pois, quão bom eu tenho que ser para merecer a salvação e quão mal eu tenho que ser para ir para o inferno? Será que se eu vender tudo o que eu tenho, dar aos pobres e viver fazendo caridade, me abster de relacionamentos, fazer tudo o que os outros me pedem, castigar a minha carne, então eu mereço para o céu? E se no último momento de vida eu ficar irado com alguém e esquecer de pedir perdão? Ou então se eu mentir, eu vou direto para o inferno, mesmo fazendo todo o bem durante toda a minha vida? Outro mais ousado pode me dizer, não, Deus é onisciente, então ele escolheu quem ia ser salvo, pois para Deus, justiça é deixar todos viverem e escolher aqueles que lhe agradaram. Bom, em parte até tem sentido, mas e as passagens na Bíblia que diz que Deus quer salvar todos? Como 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou então, uma das principais, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O que podemos ver é que quando a pergunta é qual é a vontade de Deus para nós enquanto nós temos vida, temos várias opiniões, algumas até boas, mas outras totalmente fora de base. A questão não é qual é a nossa opinião, mas sim o que o Senhor quer que nós façamos com base na sua palavra, a Bíblia. Primeiro, que a religião de Deus é essa, que o nosso Pai aceita como pura e imaculada, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, versículo 27. O que podemos testificar é um dos principais diferenciais que o cristianismo traz, que é a caridade. O cristão tem um papel social muito importante na nossa sociedade, mas para isso tem que ter uma ação de amor, pois sem amor e misericórdia, nós não faremos quaisquer tipo de obra boa. Um mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Outro ponto importante é não se deixar se corromper pelo mundo. Quando a Bíblia fala isso, se refere às obras da carne, que o mundo pratica. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já antes eu os adverti. Aqueles que praticaram essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. A Bíblia nos ensina a andar segundo o Espírito, dando fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 22 e 24. Entenda que o nosso Senhor Jesus quer nos ensinar
é a viver em paz com todos, amar a todos, pensar no próximo, auxiliar o que precisa. Ele precisa de nós porque ele já foi para o Pai. Para fazer isso, ele precisa de um corpo que é o nosso. Esqueça que o corpo de Cristo, que é a igreja, refere-se só à instituição. Não, refere-se também ao templo do Espírito Santo. Somos nós somos sacerdócio real, somos representantes de Deus. Cristo tem que se mostrar na sociedade através de nós. Temos que, como cristãos renovados, praticar o bem não para sermos salvos, mas para testificar que somos uma nova criatura e nos parecer mais como Jesus, o nosso Mestre. O cristianismo é um estilo de vida que nos desafia a sempre lembrar da nossa condição humana e que o próximo não é nada diferente de nós, que nos abre para a transformação criativa de tal forma que o bem prevalece em meio ao mal. É o comportamento digno e humano acerca da justiça e importância de distinguir o certo do errado, e que nos traz ao arrependimento, pois o Evangelho é isso, arrependimento. Poderíamos pensar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras, quando, na verdade, Deus quer pessoas dotadas de singularidades em seu interior, com virtudes sinceras. Mas uma maioria de nós não estuda o cristianismo para saber o que ele realmente diz, mas aborda o cristianismo para apoiar e respaldar as nossas próprias conclusões sobre o assunto. Logo, trazemos uma imagem que não reflete o que o cristianismo é, e nem o que é o evangelho que Jesus nos ensinou. Uma sociedade cristã nunca será instituída porque os próprios cristãos não desejam de verdade, mas só iremos desejar quando nos tornarmos cristãos de verdade. Para isso, precisamos se arrepender, até mesmo nós que dizemos ser cristãos, pois a mensagem do Evangelho nos torna melhores, nos faz livre, nos dá força, nos dá coragem, e isso inundado de puro amor e paz, que podemos realmente dizer: glórias seja dada a Deus, o nosso Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa ponte a Ele, e ao Espírito Santo, que nos conduz, dando a força que nós, na nossa pequenez, não tínhamos. Um Deus que faz uma história linda em vida e melhora na nossa morte, quando enfim nós estivermos ao lado do Criador.